E eu vou fazer o possível e o impossível para estar na igreja, no tempo de Deus, louvando e o engrandecendo, e agradecendo a Ele por esse privilégio. Então a igreja é um reflexo da nossa vida espiritual. E eu pergunto, como está a sua igreja? Como está a sua igreja? Como a sua igreja tem refletido essa experiência aos pés de Cristo? As igrejas passam por situação difícil, mas eu diria que não é a igreja. Quem passa por situação difícil são os membros, porque muitos não têm tempo para Deus. E muitas vezes o tempo de Deus, no tempo de Deus, até o tempo de Deus nós estamos utilizando. Até o tempo de Deus nós estamos utilizando. E temos perdido. Porque, irmãos, essa igreja foi fundada com uma finalidade específica: abreviar a volta de Cristo e pregar o Evangelho. Amém? Amém? A única finalidade da existência dessa igreja é essa: advento, aguarda a segunda vinda de Cristo. Ela não tem outra finalidade. E cada um de nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida e vermos para onde nós queremos ir. Queremos permanecer na terra ou queremos ir para o céu? Eu tenho que fazer uma reflexão da minha vida e ver que vida espiritual eu estou vivendo ao lado de Cristo. Será que eu não estou perdendo tempo? Irmão, vida espiritual é algo sério. Ou você se entrega de coração, ou você não se entrega. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele trabalha numa área extraordinária. Em uma das revistas adventistas, um dos nossos pastores departamentais da divisão sul-americana, ele dizia: o diabo, ele trabalha na sombra. Na sombra. E eu me interessei, eu disse: mas por que o diabo trabalha na sombra? Porque a sombra, irmãos, é uma área intermediária entre as trevas e a luz. E nas sombras tudo é possível. As sombras é a área intermediária. É ali, você não está pecando, mas também você não é santo. E na sombra tudo é possível. Ó, a minha igreja é assim, mas de repente, até aqui, não vai ser pecado não. Eu posso fazer. E muitas vezes, irmãos, muitos de nós estamos vivendo na sombra. Só que a sombra não é algo de Deus. A sombra é uma área intermediária do inimigo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não existe área intermediária para Deus. É a área chamada em cima do muro. Não existe cristão em cima do muro, irmãos. A área da sombra era do inimigo. E quantos de nós temos vivido na sombra? Não temos processado ser verdadeiramente cristãos da luz. A sombra é um estado intermediário entre a luz e as trevas. E a sombra, ela nos dá uma tranquilidade, ela nos dá um conforto. Você pode ser um cristão ali: eu vou na igreja de vez em quando, eu vou no culto quando eu quiser, eu não tenho a obrigação de fazer trabalho missionário porque a maioria dos cristãos não fazem, eu não tenho a obrigação de dar estudo bíblico porque ninguém também dá, então também não vou dar. Eu não tenho a obrigação de estar nos cultos da igreja porque às vezes eu estou tão cansado. Eu não tenho a obrigação com os programas da igreja porque todo ano é a mesma coisa. Irmãos, nosso pacto é com Deus. Amém? Nosso pacto é com Deus, irmãos. Abramos nossa Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 5, quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus foi para uma região chamada Decápolis. E lá no livro de Marcos, no capítulo 5, nós vemos a cura do endemoniado Gerazeno, na região de Decápolis. A maioria de vocês conhece essa história. Jesus chegou nas margens da terra de Gezarenos. Ao desembarcar, logo veio 2 endemoniados. A situação do rapaz era terrível. Ele vivia no meio dos sepulcros, já tinham amarrado ele com diversas correntes e grilhões, e ele quebrava. Ninguém sustentava esse homem. E ele veio de encontro a Jesus, já afrontando Jesus.
E Jesus ali naquele momento o curou. E lá no finalzinho, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Jesus permitiu então que os espíritos saíssem dele. Saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se e despencou no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde o afogaram. Os porqueiros fugiram e contaram para a cidade: Jesus expulsou os demônios lá e entraram nos porcos, e os porcos caíram no abismo. E lá, no versículo, continuação, 15, continuando, diz assim, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que eu tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse daquela cidade. Para eles, naquele momento, a zona de conforto era mais importante, a parte das sombras. Prejuízo com os porcos era mais importante do que ter Jesus ao lado deles. E eles mandaram que Jesus se retirasse. Jesus vai. Às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Às vezes nossos empreendimentos, nossa escola, nossa faculdade, nosso trabalho, nossos projetos futuros são mais importantes do que pedir a presença de Deus em nossas vidas. Às vezes, por incrível que pareça, irmãos, é mais importante. E nós estamos pedindo para que Jesus se retire da nossa vida, assim como eles também pediram. Mas vamos dar continuidade ao verso. Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, o endemoniado, dizia: eu quero ir com você, eu quero lhe seguir, você me deu uma nova vida. Jesus, porém, não o permitiu. Versículo 19. Mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez, e como teve compaixão de ti. Então, o jovem, de uma nova vida, Jesus disse: vai e conta o que eu fiz na tua vida. Vai. Versículo 20. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Aqui está a essência do Evangelho. Aprendeu, passou. Aprendeu, passou. Essência do Evangelho, irmãos, relatado na Bíblia Sagrada. Você recebeu, você passou. Você não pode reter essa mensagem, irmãos. Se você reter, você vai se perder. Eu dizia para o nosso amigo Renato, que está fazendo o curso, estamos eu e o Alan, eu dizia isso para Renato, numa das lições, a finalidade específica de aprender a palavra de Deus é repassar isso para as pessoas. Nós não podemos reter essa mensagem, senão nós iremos nos perder. E aí é que está a essência do Evangelho. Eu estou fazendo isso? Esse jovem foi lá anunciar. A cidade não queria a presença de Jesus. Jesus entrou no barco e foi embora. O tempo de Deus é sério. Jesus deu um tempo. Depois Jesus voltou naquela cidade. Marcos no capítulo 6, versículos 53 e 56. Jesus volta para Decápolis. Por outra banda, Jesus foi lá. E lá no livro de Marcos, no capítulo 6, no verso 53 a 56, nós lemos: estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde apontaram. Genezaré era o outro lado da cidade de Decápolis. Versículo 54. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Você é aquele Jesus que expulsou lá os demônios, os porcos caíram. Versículo 55, vejam que coisa extraordinária. E percorrendo toda aquela região, traziam em leito os enfermos, para onde ouvia que ele estava. Amém? Amém, irmãos? Onde quer, versículo 55, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos,
punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quando os tocavam, saíam curados. Vejam que trabalho extraordinário aquele endemoniado fez. Renato, por isso que é um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia ela tem uma parte aqui e outra parte ali. Você tem que entender. Vejam, irmãos, que trabalho extraordinário o endemoniado fez. Toda aquela cidade agora esperando Jesus. E quando Jesus chegou ali, é ele. E agora era fila de gente querendo tocar nas suas vestes para receber a bênção. Amém? Uma pessoa só. Uma só. Mais na frente nós lemos a segunda multiplicação dos pães. A segunda multiplicação dos pães. Tá? Sabe quantas pessoas estavam com Jesus? Vendo Jesus falar? 4.000 pessoas. Sabe quanto tempo, irmãos? Há 3 dias. Há 3 dias, irmãos. Marcos capítulo 8, versículo de 1 a 10. Nós vemos a história. 4.000 pessoas, 3 dias consecutivos, vendo Jesus pregar. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, despede a multidão. Isso é a segunda multiplicação dos pães. E Jesus chegou para ele e disse assim: eles estão há 3 dias comigo. Eu vou despedir tudinho sem comer. E o que vocês têm aí? Eles tinham 7 pães. 7 pães. Irmãos, Jesus, há uns dias atrás, tinha feito a multiplicação com 5 pães e 2 peixinhos. Tinham feito. E tinham comido 5.000. Tinha comido 5.000 pessoas. E mais um pouquinho na frente, os discípulos perderam completamente a fé. Jesus tinha dado de comer 5.000 pessoas. E agora ali tinha 4.000. E os discípulos: Senhor, como a gente vai dar comida a esse povo? Despede a multidão. Que fé, irmãos. Mas a fé não só era dos discípulos, não. A mesma fé deles hoje, muitos de nós temos. Nós descremos no poder de Deus. Descremos, irmãos. E Deus não tem realizado maravilhas no nosso meio, porque nós não temos tido fé para que Ele realize a obra. E Deus disse dessa maneira: dessa vez eu não vou partir o pão e botar nos cestos, não. Dessa maneira agora eu vou orar. E quem vai partir o pão são vocês. Para que vocês nunca mais se esqueçam da providência divina. Amém? Nunca mais. E os discípulos agora pegaram o pão. Jesus orou. E os discípulos saíram partindo o pão. E o pão não se acabava das mãos dos discípulos. E todas as 4.000 comeram até se fartar. Irmãos, Deus, Ele quer realizar maravilhas no nosso meio, mas poucos de nós temos nos entregado completamente à sua obra. E a obra de Deus anda a passos devagar, irmãos. A passos devagar. Não é por causa de Deus, não, é por causa de mim e de você. De mim e de você. O nosso Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Deus não mudou absolutamente nada. Nós é que mudamos. Às vezes os nossos interesses falam mais alto do que os interesses de Deus. E temos perdido um tempo precioso. E esse tempo, irmãos, não nos será dado novamente. Lendo o livro Parábolas de Jesus, na página 260, no parágrafo 1, o tema diz assim, ó: o nosso destino se decide aqui, no tempo de graça que Deus nos dá. E lá ele diz assim, ó: na parábola do rico e Lázaro, que está mencionada no livro de Lucas, Cristo mostra que a vida dos homens se decidem aqui, no tempo de graça que Ele concede a cada um. E muitos estão
desperdiçando as oportunidades na satisfação própria. Não segregam a vida futura e não lhes será concedido nova oportunidade. Irmãos, isso é muito profundo. O Espírito de Profecia está dizendo claramente que nossas vidas vão ser decididas nesse momento, nas decisões que estamos tomando hoje, ou queremos tomar amanhã. E que Deus, Ele não nos dará nova oportunidade. Olha que pensamento extraordinário. Quando Cristo deu a parábola do rico e Lázaro, havia muitos na nação judaica, na condição lastimosa do rico, usando os bens que o Senhor concedera para a sua satisfação própria e egoísta, preparando-se para ouvir a sentença: pesado foste e achado em falta. Então, irmãos, o nosso tempo, ele corre contra nós mesmos. Se formos analisar, Deus muitas vezes nos concede bens e nós queremos esbanjar em prazeres terrenos. Queremos um carro mais confortável, uma casa mais confortável, uma casa de praia, uma casa de campo. Queremos fazer a pós-graduação, a mestrado. Quando na verdade, muitos dos recursos que Deus nos concede é para nós investirmos na sua obra. E estamos egoístas, agindo de forma egoísta e avarenta contra os princípios da lei de Deus. A obra não tem andado. A igreja tem tentado driblar determinadas situações, mas é difícil, porque a igreja somos nós. E se nós estamos doentes, a igreja também estará doente. Precisamos, irmãos, tomar uma decisão de estar mais perto ao lado de Deus. Na parábola do rico e o pobre Lázaro, o rico possuía bens, possuía riquezas, e durante todo o seu tempo de vida, ele esbanjou o que ele possuía, não utilizou para ajudar as pessoas que necessitavam. E depois que ele morreu, isso é uma parábola, né? Não quer dizer que existe vida após a morte. Ele viu o tormento em que ele estava, e ele disse ao Abraão: Abraão, manda um do morto aqui ressuscitar e ir lá, e avisar meus irmãos que eles estão cometendo o mesmo erro. E Abraão disse: não, eles não viram os profetas? Vão vir se alguém ressuscitar dos mortos. Não nos será dado nova oportunidade. Nós temos que seguir a obra que Deus nos determinou. E essa obra, irmãos, ela está relatada na Bíblia de forma clara. Não existe outro caminho. Eu recebi, eu tenho que passar. Eu recebi, eu tenho que crescer espiritualmente no meu relacionamento com Deus e passar essa mensagem, irmãos. O nosso reino não é aqui não. Mas tem muitos cristãos vivendo como se o nosso reino fosse aqui. Nós temos dedicado mais tempo nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais. Muitos a hoje em dia que estão seguindo a mesma trilha, embora membros da igreja, não são conversos, podem tomar parte no culto religioso e cantar até salmos. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspiram a alma por ti, ó meu Deus. Salmo 41, versículo 1. Porém, dão testemunho de falsidade. Aos olhos de Deus, não são mais justos que o maior dos pecadores. O irmão Leão aqui está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que servem a Deus, que cantam, que louvam e que pregam. Eu até queria trazer uma mensagem mais confortável para a igreja, mas foram 3 dias e por todos os livros que eu ia, só vinha mensagem de advertência. E é essa mensagem, irmãos, que Deus quer falar para cada um de nós. Deus quer nos advertir que nós não estamos sendo verdadeiros cristãos. Muitos de nós estamos vivendo na sombra. Não estamos nas trevas e não estamos na luz. Só que a sombra, irmãos, é um campo do inimigo. E a obra de Deus não tem crescido. As igrejas não têm batizado. Os programas da igreja não vêm.
Ninguém. Estamos utilizando horários dedicados a Deus para o nosso proveito espiritual. Antes fosse, né? Para o nosso proveito pessoal. Aquele jovem, irmãos, apenas um jovem, trouxe 4.000 pessoas aos pés de Jesus. Apenas um jovem. E Jesus sabia do potencial daquele jovem, assim como Jesus sabe do potencial que cada um de vocês possui. Jesus sabe do potencial de cada um de vocês. Ele sabe que vocês podem fazer uma grandiosa obra para o seu reino, senão vocês não estariam aqui. Deus cuidou de cada um de vocês. Eu sempre digo isso em um dos meus sermões. Deus cuidou lá no ventre da sua mãe. Quando seu pai se relacionou com a sua mãe, lá em 25 milhões de espermatozoides estava você. Você estava lá no meio. Você estava lá no meio. E Deus olhou lá e disse, aquele ali, ó, eu quero aquele ali. E você, ó, foi lá, você chegou lá e fecundou sua mãe. E você cresceu. E Deus cuidou de você no ventre da sua mãe. Ele disse, eu quero seus olhos assim, eu quero seu cabelo assim, eu quero sua pele assim. Você vai ser exatamente assim. Depois que você nasceu, Deus agora, através dos seus anjos que guardam você, começou agora a cuidar da sua segurança. E Ele cuidou da sua segurança durante todos esses anos. E ontem, o seu anjo já lhe preparava. Amanhã a roupa que você vai para a igreja, você vai com essa camisa, vai com essa calça, você vai assim, você vai chegar a essa hora. Deus, irmãos, Ele nos preparou, Ele nos escolheu para esse momento. Amém? Irmãos, Ele nos ama como ninguém ama. Ele nos ama como ninguém ama. Mas Ele espera, irmãos, que nós nos coloquemos à sua disposição. Ele quer realizar uma grande obra na nossa vida, mas Ele só vai realizar essa obra se você quiser. Se você quiser. Se você decidir. Eu via um dos temas da Missão Caleb. E o autor dizia assim, os pintores foram muito generosos com a cena da crucificação de Jesus. Eu achei interessante. Muito generosos. E aquele tema me chamou a atenção e eu fui mais fundo. Eles diziam, Jesus, na crucificação, estava completamente despido. Jesus não tinha nenhuma veste para encobrir sua nudez, não. Jesus estava nu completamente. E os romanos faziam isso com o maior prazer, porque eles queriam envergonhar o ladrão, o assassino, na cruz do Calvário. E eles botavam o criminoso completamente nu. E lá no livro de Marcos nós vemos que o texto diz, e os soldados repartiram suas vestes. Jesus estava completamente nu. E sabe o que eles faziam com os homens? Depois que os homens estavam quase morrendo, eles cortavam os órgãos sexuais do homem e penduravam na cruz, para que o homem morresse sangrando e a vergonha fosse maior, tá? Os de Jesus, eles não fizeram isso, mas Jesus estava completamente nu. E o que matou Jesus, conforme um dos pregadores falava aqui, foi o meu e o seu pecado, irmãos. Não foi os espinhos, não foi os pregos, foi o meu e o seu pecado. E até quando, irmãos, nós permaneceremos nessa situação de inércia, parados, travados, esperando o quê? Jesus descer do céu, um anjo descer do céu para dizer, faça! Até quando, irmãos? Estamos perdendo muito tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu tenho aqui na igreja um grupo de Calebs. Eu gostaria que eles viessem aqui à frente. Esses meninos, eles decidiram entregar. Pode subir aqui, fica aqui. Eles decidiram entregar um mês do ano para o propósito de Deus. Um mês. Eles podiam estar na praia, no cinema. Cinema não, né? Na praia, nos shoppings, nas diversões com os amigos, viajando. Eles decidiram se entregar a Deus.
Eles decidiram cumprir o propósito que Deus falou para aquele leproso lá, leproso não, o endemoniado. Vá contar o que eu fiz por você. E o que a gente tem que falar, irmãos, para o mundo, não é muita coisa, é o que Deus fez por nós, é a nossa história. Eles decidiram fazer isso, largaram tudo, alguns da igreja da Várzea, outros da igreja central, outros da igreja de Abreu Lima. Tem mais? Várzea Central, Abreu Lima. Tem mais? Camaragibe. Largaram tudo. Vieram para cá, para Prazeres, para fazer o nosso trabalho. E nós não estamos conseguindo fazer. Pregar o Evangelho. E o Caleb está na segunda semana, vai entrar na terceira. Não temos apoiado como deveríamos apoiar. Pouca frequência da parte da igreja. Poucos visitantes. Mas eles estão fazendo. Eles estão dando estudo bíblico, amém? Eles estão dando estudo bíblico. E talvez vários estudos bíblicos que eles estão dando, seja na sua rua, com seu vizinho, e você não sabe. Irmãos, precisamos apoiar esse projeto. Mas precisamos apoiar esse projeto, não é por causa deles, é porque o nosso compromisso é com Deus, amém? Nosso compromisso é com Deus, irmãos. E nós temos falhado nesse compromisso. Nós temos perdido muito tempo. E o tempo que Deus nos concede não nos vai ser dado novamente, não. E eles escolheram a melhor parte. Eles escolheram a melhor parte. Está aos pés do mestre. Deixaram tudo. Talvez alguns deles nunca deram um estudo bíblico. Talvez. Não sabe às vezes, talvez nem como chegar numa casa. Mas eles vieram. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Que eu diga, eu não sei o dar estudo bíblico, eu não sei o pregar, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E o que for necessário fazer, eu vou fazer. É isso que Deus quer de cada um de nós. Ah, eu não sei pregar, eu não sei o cantar. Eu vou convidar alguém para ir para a igreja e vou levar para a igreja, para o Caleb. Eles estão aqui todas as noites. Hoje é um dia de sábado. Geralmente o dia de sábado dá frequência baixíssima. Talvez 5 pessoas aqui. Eu gostaria de fazer diferente. Eu gostaria de fazer um convite a você. Para hoje, sábado à noite, nós dedicarmos esse tempo para Deus. Você não vai ter compromisso com o Félix, não. Porque se você não vier, talvez eu nem observe. Mas Deus, Ele vai observar. Irmão, Jesus quer voltar logo para essa terra, irmão. E nós estamos impactando a sua volta. Precisamos nos entregar completamente à sua obra, ao seu trabalho, como nunca nos entregamos em tempos passados. E pregar esse evangelho como nós nunca pregamos. Existem pessoas lá fora, irmãos. Eu estou ali com a Eliane, a Nalva, o Renato. Todos eles vieram através da Novo Tempo. Mas poderiam ter vindo através de mim e de você. Então, irmãos, o apelo que eu faço nessa manhã é que cada um coloque em seu coração um compromisso. Não comigo, não com Félix, não com o grupo de Calebes, mas com Deus. De fazer a sua obra. Porque o seu tempo, o meu tempo, Ele está findando. E Deus não dará nova oportunidade. Os Calebes já estão de pé. Mas aqueles de vocês que sentirem esse desejo de colaborar com a mensagem de Deus, se coloque de pé. Esse compromisso não é comigo, não é com Caleb, é com Deus. E pode ter certeza que Deus dos mais altos céus está anotando nome por nome. Nome por nome. E aquele que for achado fiel receberá a coroa da justiça. Que Deus abençoe a sua amada igreja. E para encerrarmos esse culto, de pé mesmo, vamos cantar o hino 440.